Oi pessoal, tudo bem? Olha só, separei hoje questões da banca MP para quem então vai fazer o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Banca MP. Olha só, gente, essa questão aqui, número 1, fala de aumento percentuais. Ou aumento, claro, pode ser, te dá o valor, quer saber o aumento em reais ou quer saber o aumento percentual. É isso que essa questão aqui cobrou, então, num concurso aí da banca do Ministério Público. Olha só, gente, considere as seguintes informações. O preço de uma geladeira aumentou de R$ 600 para R$ 720. B. O salário de um trabalhador aumentou de R$ 1.000 para R$ 1.120. A partir dessas informações, eu tenho que assinalar essas informações. A partir dessas informações, essas afirmações abaixo, eu vou ter que analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Notem que a primeira diz assim: em valores absolutos, os aumentos referidos em A e B são iguais? Essa aí são, né? Olha só, quanto que aumentou de 600 para 720? Dá pra gente fazer mentalmente, aumentou R$ 120. E a B, o salário de um trabalhador aumentou de 1.000 para 1.120. De 1.000 para 1.120, também outra que a gente faz mentalmente aí vai dar R$ 120. Em valores absolutos, os aumentos referidos em A e B são iguais? São iguais. Então essa primeira aqui, ela é verdadeira, tá certo? Então a primeira é verdadeira. Quando eu for analisar a segunda aqui, gente, em valores percentuais, os aumentos referidos em A e B são iguais? Aí eu vou calcular agora. Sempre quando eu quero saber qual é o aumento percentual, sabendo os valores numéricos, o menor e o maior, basta a gente pegar sempre o maior e dividir pelo menor. Não preciso nem fazer regra de 3. Então eu vou pegar 720 divididos por 600. Fazendo essa divisão, gente, simplificando o zero de cima com o zero de baixo, 72 dividido por 60 e dividindo aqui, a gente vai encontrar 1,2. O que significa esse 1,2? Como eu quero a resposta em porcentagem, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 100, que eu vou ter a resposta em percentual. Nós sabemos que quando nós multiplicamos por 100, essa vírgula se desloca 2 casas para a direita. Então, nós teremos 120%. Agora, cuidado, o aumento não foi de 120%. Por quê? Porque não esqueçam que 100% é o início. E de 100% para 120%, então o aumento foi de 20%. Mas na prática, a gente pode fazer o seguinte, como eu falei, quando eu quero saber qual é o aumento percentual, basta pegar sempre o maior e dividir pelo menor. Claro, para isso tu tem que ter os valores numéricos. E não esqueçam, eu não preciso fazer regra de 3. Então eu divido, e isso cai muito nos concursos. Claro, essa aqui é um exemplo, né, da questão aí do Ministério Público. Para quem então está se preparando ou vai começar a estudar agora para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Basta dividir o maior pelo menor, sempre, sempre. Mas na prática, tu faz essa divisão e esse valor que tu encontrou, tu sempre vai subtrair o 1. Quer dizer, 1,2 menos 1,0, isso aqui vai dar 0,2. Aí eu multiplico por 100, vai dar 20%. Por que eu estou tirando o 1? Porque o 1, gente, não esqueçam que 100%, o próprio nome já diz 100%. 100 por 100. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. E esse 1 representa o 100%. Então, por isso que eu peguei esse valor que eu encontrei, subtraí 1, e aí eu encontrei o aumento de 20%. Sempre vou fazer dessa forma, então, quando for
aumento. Eu não preciso, como eu disse, usar uma regra de 3. Se eu digo para vocês, olha, uma coisa, o valor de um determinado produto custava R$15 e passou a custar R$75. Qual foi o aumento percentual? Aí a gente vai pegar o valor maior, dividir pelo valor menor, isso aqui vai dar 5. Poderia já multiplicar por 100? Sim, vai dar 500%, mas não esqueça de tirar o 100, então o aumento foi de 400%. Mas na prática, subtrai 1 daqui, vai dar 4, 4 vezes 100, então o aumento foi de 400%, ok? Bom, então, voltando aqui para a nossa questão. Esse item A, essa informação do item A, eu sei que a geladeira aumentou R$120, mas esse aumento de 600 para 720, o aumento foi de 20%. Agora eu vou fazer a B. O salário de um trabalhador aumentou de R$1.000 para 1.120. Qual foi o aumento percentual? R$1.120 dividido por R$1.000. Fazendo essa divisão, sempre quando a gente divide por 10, por 100, por 1.000, a vírgula, ela está aqui, ela vai se deslocar, quantas casas? 3 casas para a esquerda, vai ficar 1,12. Não esqueçam, subtrai 1, vai dar 0,12. Que multiplicados por 100, isso aqui vai dar quanto? 12%. Então, o aumento do salário desse trabalhador, ele aumentou quanto? 12%. Então, agora, voltando aqui para as afirmações aqui abaixo. A primeira a gente viu que ela é verdadeira, porque em valores absolutos, os aumentos referidos em A e B, em reais, então, aí são iguais. Em valores percentuais, os aumentos referidos A e B são iguais? Não, são diferentes. O aumento da geladeira foi de 20% e o aumento do salário desse trabalhador foi de 12%. Então essa aqui é falsa. A terceira, em valor percentual, o aumento referido em A é maior que o aumento referido em B? De fato, A é 20%, B é 12%. Então significa que a terceira aqui é verdadeira. E a última aqui diz que em valor percentual, o aumento referido em B é maior do que o referido em A? Não. O B não é maior, a gente já viu que é menor, então essa aqui é falsa. Aí, claro, eu não coloquei aqui as alternativas, mas respectivamente, então seria isso daqui, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok, gente? Peguei mais uma questão aí, questão número 2. A número 2 é uma questão que envolve algumas transformações que é importante a gente saber, porque é muito cobrado nos concursos. Por exemplo, para quem estuda, para a banca, Fundação Carlos Chagas, os TRTs aí do Brasil, então é importante que a gente lembre de trabalhar com o sistema métrico decimal, o sistema monetário. Às vezes me perguntou, Bart, lá no edital apareceu o sistema monetário. O que é o sistema monetário? Olha, é a nossa moeda, né? Trabalhar com reais, daqui a pouco eles podem fazer uma comparação, então, até com dólar, e dali ele perguntar alguma questão que envolva até a porcentagem, uma regra de 3. Mas nessa questão é relacionado às transformações, o sistema métrico. Então nós temos o seguinte, ao medir o consumo médio diário de água de uma residência, foi constatado que esse consumo foi de 0,65 metros cúbicos, tá ok, gente? Aqui é metros cúbicos, então é isso aqui, questão 2, 0,65 metros cúbicos. Ponto. Em litros, esse valor corresponde a quanto? E aí a gente tem as respectivas alternativas. Então vamos lembrar o seguinte, gente.
Isso aqui é muito importante. Vamos lembrar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, equivale a 1000 litros, certo? Então eu sempre lembro daquelas piscina de criança que o fabricante coloca ali 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Então a cada 1 metro cúbico a gente tem 1000 litros. Então se eu tenho litros, quero voltar para metros cúbicos, eu divido por 1000. Se eu tenho metros cúbicos e quero ir para litros, multiplica por 1000. Outra importante, nós temos que lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Tá certo? Isso está no nosso cotidiano. Estou tomando um refrigerante, estou bebendo uma água, essa água tem 500 ml. 500 ml é meio litro. Então significa que 1 litro nós temos 1000 ml. E esses ml são equivalentes centímetros cúbicos. Não esqueçam, ml, centímetros cúbicos. Então, estou bebendo uma água, bebi 500 ml de água. É a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos. Outra importante, 1 decímetro cúbico, por definição, é a mesma coisa que 1 litro. Então, essas aqui, gente, são transformações que é bom a gente já saber direto, porque é muito cobrado isso nos concursos. Já vi muita gente chegando nas aulas presenciais ou no próprio EAD, mandando e-mail, Bart, naquela questão lá eu acabei não acertando por eu não saber transformar metros cúbicos para litros, litros para metros cúbicos. Ou eles colocaram no enunciado em ml, mas queriam a resposta em centímetros cúbicos. ml, centímetros cúbicos, a mesma coisa. Notem que essa questão agora ficou bem tranquila e uma questão fácil. 0,65 metros cúbicos, eu quero a resposta em litros. Então basta a gente multiplicar esse valor por 1000. Quando a gente multiplica por 1000, o que acontece? Essa vírgula, ela se desloca 3 casas para a direita. Então vai dar 650 litros. Essa é a nossa resposta que está na alternativa B aqui dessa questão. Tá certo, gente? Então era só fazer a multiplicação. Lembrando que quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, a vírgula sempre vai se deslocar para a direita. Quando a gente divide, ela anda para a esquerda. Se por acaso eles colocassem isso aqui no enunciado e pedisse a resposta em metros cúbicos, claro que tu teria que lembrar dessa relação aqui. Mas aí eu divido por 1000, a vírgula anda 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, e aí eu volto para cá. Tá certo? Mais uma questão aí da banca MP. Essa daqui, uma outra também misturando porcentagem, divisões ali. Então nós temos o seguinte, considere as seguintes proposições. 10 dividido por 0,5 é igual a 20. 1,20 horas é igual a 1 hora e 20 minutos. E 50% multiplicado por 50% é igual a 25%. Quais as proposições são verdadeiras? Então vamos lá. Questão 3, 1 romano. Nós temos ali 10 dividido por 0,5. Como que eu faço essa divisão? Posso fazer então 0,5 eu vou transformar para fração. Isso aqui não é a mesma coisa que 5 sobre 10? Não esqueça, ó, a gente copia o número sem colocar a vírgula. Ou seja, se eu tivesse esse número aqui, 0,23, eu copio o número sem colocar a vírgula. Por que eu não coloquei esse 0 aqui? Porque 0 à esquerda não vale nada. Quantas casas eu tenho aqui? 2, então ficou dividido por 100. Se eu tivesse, por exemplo, 1,321, então eu escrevo o número sem colocar a vírgula. Quantas casas nós temos? 3, então é o 1 acrescido de 3 zeros. Ficou aquele número dividido por 1000.
Como é 0,5, o que é o 0,5? 0,5, então copio o número sem colocar a vírgula, que seria 0,5, uma casa, divide por 10, 0 à esquerda não vale nada, ficou 5 sobre 10, só para lembrar o que eu fiz aqui. Como que eu faço esse cálculo agora? Eu posso simplificar mais um pouco aqui, ó. 5 dividido por 10, eu posso dividir em cima e embaixo por 5, que vai dar 1 sobre 2. O que eu faço agora para resolver esse cálculo? Sempre quando a gente for dividir um número, esse número aqui, por essa fração, tu conserva esse número, 10, e inverte o outro e multiplica. Isso aqui vai dar quanto? 20. Então, se eu tivesse, por exemplo, A dividido por B dividido por C sobre D, o que eu faço? Mantenho o primeiro número, ó, eu mantive o primeiro número e multiplico por esse aqui invertido. E aí quando a gente multiplica, vocês sabem que a gente multiplica o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Claro que aqui eu estou explicando, gente, mas não precisa fazer toda essa conta, né? 0,5 não é a metade do 1, então eu já poderia botar direto aqui o 1 sobre 2. E 10 dividido por 1 sobre 2 é a mesma coisa que 10 vezes 2, que vai dar 20. Então, a 1, ele está dizendo que é igual a 20. Então, a 1, ela é verdadeira, ok? Então, essa 1 aqui deu verdadeira. Vamos para o 2 romano. 1,20 horas é igual a 1 hora 20 minutos? Vamos ver. Gente, importante a gente lembrar isso aqui. Aqui nós temos hora, minutos e segundos. Quando a gente quer transformar de hora para minutos, a gente multiplica por 60. Minuto por segundo, multiplicamos por 60. E a volta, a gente divide aqui por 60 e divide aqui por 60. Isso aqui ajuda bastante para que a gente possa resolver questões também sem precisar fazer regra de 3. Né? Eu posso fazer isso aqui rápido, como eu digo, isso aqui acaba nos ajudando muito sem eu precisar então montar lá uma regra de 3. Ou seja, ali é 1,20 horas. 1,20 horas, a gente sabe que é a mesma coisa que 1,2 horas. Não precisa escrever aqui esse zero. Bom, o que é 1,2 horas? Não é 1 hora 20 minutos. Essa questão, ela está errada. Porque isso aqui é 1 hora mais 0,2 de hora. O D na matemática é vezes. Então, nós vamos ter 1 hora mais 0,2 de hora. Mas eu quero transformar hora para minutos, porque 0,2 é uma parte da hora. Então, eu quero em minutos. Vou multiplicar por 60. E fazendo essa multiplicação, o que vai dar? 1 hora, 0,2 vezes 60, isso aqui vai dar 12 minutos. Portanto, esse item, esse 2 romano, ele é falso. Então, a primeira deu verdadeira e a segunda deu falsa. E agora vem a terceira, que eu vou fazer nesse espaço aqui, tá certo? Então, só vou arrumar aqui, ó, não esqueçam que essa segunda aqui deu falsa. Terceira, 50% multiplicado por 50% é igual a 25%. Vamos ver, o que é 50%, gente? 50%, o próprio nome já diz, é 50 por 100, vezes 50 por 100, ok? Agora, fazendo essa conta aqui, eu já posso cortar esse zero com esse e esse zero com esse aqui. O que sobrou? 25 por 100. E o próprio nome já diz, ó, 25 por 100. 25 por 100. Então, essa questão aqui está correta. Então, ela é verdadeira. Então, significa que, respectivamente, aliás, quais as proposições são verdadeiras? Ele quer a verdadeira. Então, verdadeira é o item 1
e o item 3. Então nós temos o item 1 e o item 3. Aqui na digitação, gente, acabou não saindo o item, né? Saiu tudo 1, tá? Mas agora eu fico sem dizer para vocês qual é a alternativa, mas isso foi eu que, na hora ali de formatar, acabei esquecendo de colocar aqui. Mas não esqueçam, corretas aqui, então vai ser qual? A 1 que deu verdadeira e a 3 que deu verdadeira. Então teria que ser aqui, poderia ser qualquer uma, né? Mas tem que aparecer o 3 aí. Tá certo, gente? Então essa eu queria mostrar para vocês algumas questões aí de provas anteriores do Ministério Público aí da banca MP. E também avisar vocês que eu já tô terminando de gravar, já tô com o curso completo aí, com edital na íntegra, para quem então já quer começar os seus estudos aí para preparação aí do Ministério Público. Ok, gente? Abraços e bons estudos.